Bom, então boa noite a todos. A aula está sendo gravada, né? Então, assim, isso preciso do consentimento de vocês, na verdade. Ou seja, quem for contra tem que se manifestar. Mas daí, se a pessoa se manifestar, acaba prejudicando os demais, né? Enfim. A aula de hoje é sobre o poema do Edgar Allan Poe, né? The Raven, ou O Corvo, né? Então, a primeira coisa que eu pergunto para vocês é se vocês tiveram tempo de dar uma lida no poema, né, que eu tinha pedido na aula passada. Então, a Alessandra disse que sim, e a Beatriz, né, acho que também disse que sim. Os demais conseguiram ler? Jean também, Miguel, Esther ainda não. Bom, Lucas também. Bom, tem um bom número de pessoas que leu, né? Os demais, caso não tenham lido, vão acompanhando, né? A primeira coisa que eu quero perguntar para vocês é a respeito do sentido geral do poema, né? O que vocês conseguiram absorver, assim? Jean achou difícil. O Jean, você leu em inglês? Eu achei bem difícil em inglês. Aham. Eu li uma parte dele em português daí, mas nossa, agora que eu vi que na verdade tem duas traduções, né? Eu só vi a primeira. Se Não, você tem leu. várias traduções. Tem várias Ah, que traduções. eu li o que o senhor colocou lá no. Eu vi um aqui que o senhor colocou lá no. Como é que é o nome da plataforma? Na Classroom. No Google Classroom. É do do Fernando Pessoa que eu li. Ah, sim. Eu coloquei do Fernando Pessoa, coloquei do Machado de Assis, né? É, eu não tinha visto ele. Do Milton Amado e um outro que chama Gondim da Fonseca. Boa noite, Flávio. Tá ouvindo? O Sim, Mi- professor, estou vindo. Miguel falou assim, que achou super depressivo. Por que, Miguel? Ou os demais podem opinar também. Eu achei também muito depressivo, porque ele com muita saudade da amada que ele perdeu, né? E meio. Aham. Quer dizer, eu fiquei na dúvida, assim como o anterior que a gente tinha lido, se o Corvo de fato falava, se é um encontro sobrenatural e tal, se ele estava alucinando também. Mas eu também achei bem triste por ele sentir saudade da esposa que morreu. Aham. Bom, então, esse é o Eu sentido achei, geral do poema mesmo. Fala, Flávio. eu achei que a primeira tradução, sem ser a do Machado, ela, ela é mais, tipo, mais lírica, mais... você não pega muito, assim, diretamente. Tem muita... rebus- é muito rebuscada. A segunda, do Machado de Assis, já é mais direta. Você já vai sentindo o drama ali dele, falando da Lenora, tal, não sei o que, vai falando. A primeira, eu até achei que era literal, mas não é não. Ele coloca algumas partes lá. Eu vi que ele colocou, tem uma parte lá que ele compara o corvo, um Augusto, né, na primeira. Na segunda do Machado, aí ele já coloca ele como um ser mais, que é majestoso, mais digno, mais, né? Então, são tipos de tradução que ele fez ali, que na primeira eu achei que mascarou um pouco essa parte da depressiva, né? Ela é muito rebuscada, você vai olhando e tal, né?
e a primeira parte, ela tem aquela parte ela tem muito musicalidade ali, more, lore, part, você vai, né? Eu assisti também um vídeo lá que o cara vai falando, né? O narrador vai falando o poema, então você vê a musicalidade, você vê um pouco de rima, você percebe algumas coisas ali. E já nas traduções você já vê que ele vê a história, né? Então ela é bem depressiva. Só que eu achei que a segunda ela já remete mais. A primeira eu achei mais rebuscada. É a minha opinião. Tá, legal, Flávio. Na verdade, a gente vai trabalhar com todas, né, ao mesmo tempo, quer dizer, vocês vão fazer escolhas, né, mas a gente vai aos poucos, né. Bom, mas então vamos retomar um pouco da história, né? Vocês já falaram algumas coisas, né? A Alessandra falou que tem um homem, né, que seria o eu lírico, né? E ele perdeu a mulher amada, né? E depois, onde que ele tá no início, e o que que acontece? Ué, ele tá na casa dele, no quarto dele. Aham, Seria isso, né? Ele tá lá. isso. Até vi aquela parte que ele coloca dos umbrais ali, de portais. Um fala portais, outro fala umbrais. Aham. Seria os portais da janela ou da porta, professor. Entendi. Que o corvo chega por ali, né? Mas É, é. ele tá ali, ele vai falando, chega, ele acha que é uma pessoa, depois ele vai ver, não é, acha que é uma senhora, um senhor, pede desculpa. Aham. Aí vai lá ver aqui quem é, de repente entra o corvo, aí senta em cima da figura lá no portal. Ele tá no quarto dele, né? Sim, ele está no quarto dele, ele está na casa dele, né? E ele ouve um barulho, né? Daí ele acha que é na porta, aí ele vai atender Eu a acho que é vizinho, porta, visita. visita, é. O, ele vai atender a porta, não tem ninguém, né? Daí ele vai nela. E daí daí entra o corvo, né? Daí, como o Flávio falou, Isso. o corvo pousa numa, numa estátua, Um né? busto. É, É, na estátua, um busto. isso, de Minerva, né? E quem é Minerva? Não é uma deusa, não lembro de onde, mas uma deusa de alguma mitologia ligada à natureza. É, Mas não lembro de qual mitologia. é da mitologia latina, né? Minerva na Grécia é Atena, né? Que é a deusa da justiça, né? É Atena, né? E em Roma é Minerva, né? E, bom, então o corvo pousa no busto de Minerva, né, ou Atena, e, e esse busto está em cima da porta, né? E depois? Sim. Ele começa a conversar com o corvo, mas o corvo só fica falando. Nunca mais? Não. Aham, é, É. Só fica falando isso. isso. Todas as perguntas que ele fala para ele, Aham, curiosamente, a pergunta que ele faz, a resposta se encaixa. Porque aham, ele sempre se encaixa. Sempre se sim, encaixa. é. Ele fica conversando com ele. E vocês conseguem lembrar de alguma pergunta que ele faça para o corvo?
Eu lembro de uma que ele pergunta se tem ainda algum bálsamo, algum alívio assim, no mundo. E aí o corvo responde nunca mais de novo, né? Que é a única resposta dele. Sim, Mas essa é não uma lembro dele das, perguntar, não. essa é uma das perguntas que ele faz. Se tem algum bálsamo, alguma coisa que alivie o sofrimento dele, né? Por ter perdido a mulher amada, né? E daí o corvo responde nunca mais, né? E a Alessandra falou assim: ah, eu fiquei em dúvida sobre se aquilo aconteceu mesmo ou se era uma coisa da cabeça dele, né? E aí, alguém sabe dizer? Eu acho que aconteceu. Aham. Então, o corvo de fato conversou com ele, Lucas. Eu acho que sim, tipo, uma coisa que eu sei sobre corvo é que, igual o papagaio, ele repete algumas palavras. E como Aham, esse corvo, ele só fala uma frase, então talvez tenha realmente acontecido. aham. Então eu E acho aí? que Entendi. não é da imaginação dele, realmente aconteceu, e Aham, o corvo ficou na constante de dizer nunca mais. certo. Ele fala essa hipótese aí lá. Ele coloca ele, ele fala essa hipótese aí, que seja, um corpo que de algum algum dono dele que ficava, né, remoendo essa palavra aí, às vezes Aham. o próprio dono ficava falando essa palavra e ele ficou repetindo. Sim, ele fala isso, sim. Ele fala que esse corvo ele pode ter sido de algum dono que estava falando isso e ele aprendeu, né? E foi a única coisa que ele aprendeu, né? Mas todo mundo acha que isso aconteceu e não tem nada da imaginação dele. Vocês entenderam o que que a Alessandra quis dizer? Alessandra, você É uma pode parte, é uma repetir? parte que ele fala em devaneio lá, né, professor? Ele cita a palavra devaneio, tem uma parte lá e é, até essa parte aí, como o Lucas falou aí, eu também achava que era alguma viagem que ele tinha feito lá e, Ah, né, e depois por estar muito triste, muito, né, e a tristeza ele ter alucinado isso daí. Mas aí, essa hipótese dele aí do corpo ter tido um dono, né, até ficou falando, de repente ele falava, o corpo falava, né, pode ser. Eu também acho que pode ter acontecido também. aham, Eu acho que teve algo da imaginação também, né, do lírico, porque, não sei, é como o Flávio falou, eu acho que ele foi consumido por uma tristeza tão grande que ele já sabia a resposta, e mesmo assim ele perguntava. Então, talvez tenha acontecido, né, eu não tinha parado para pensar nisso, do corvo ficar repetindo, mas ele já sabia a resposta, ele perguntava só para ficar incitando aquela tristeza nele, parece. Sabe? certo. Aham, Ô, professor, tem uma parte também, umas partes na verdade, que ele, pelo que eu entendi, que eu fiquei meio boiando, assim, sabe, pela versão que eu li, pela tradução que eu li, e na versão original. É que ele fala profeta ou demônio ou ave preta, e aí isso eu fiquei pensando se o corvo ele poderia ser alguma outra coisa além do corvo, né? Então nesse caso seria algo sobrenatural, não? sim, é. Tudo isso está presente, essas, como que a gente pode falar? Sugestões, né? Agora,
se a gente lê, se a gente lê o poema inteiro com cuidado, a gente vai ver que no final ele fala que fica preso pela imagem do corvo, né? Ó, eu vou ler a última estrofe aqui, em português, né? E lá ficou, hirto, sombrio, ainda hoje o vejo, horas a fio, sobre o alvo busto de Minerva, inerte, sempre em meus umbrais. No seu olhar medonho e enorme, o anjo do mal em sonhos dorme, e a luz da lâmpada disforme atira ao chão a sua sombra. Nela, que ondula sobre a alfombra, está minha alma, e presa à sombra, não há de erguer-se, ai, nunca mais, né? Então, a alma dele está presa à sombra do corvo que se projeta na almofada, né? Ou seja, aqui já dificilmente é algo literal, né? Certo? Ou seja, o que eu Sim. quero dizer é que essa mistura, né? Esse efeito, né, de, de dúvida entre o que de fato aconteceu, né, e o que é coisa da cabeça dele, é algo que não dá para definir muito bem, certo? Porque o, uma vez que a primeira pergunta que ele faz para o corvo, alguém consegue lembrar qual é? Qual o nome do corvo? Isso. Qual é o nome do corvo? Daí o corvo fala algo, né, que ele entende que seja Nevermore, né? Daí ele, no começo, ele tá se divertindo com a ideia, né? Só que daí ele começa a fazer uma pergunta atrás da outra que tenha sempre a mesma resposta, Nevermore. Mas daí as perguntas que ele vai fazendo são perguntas que trazem sofrimento para ele, né? Ou seja, de certa maneira, é ele que está provocando isso em si próprio, né? Como se ele estivesse se se Punindo. Ué? Se punindo? Se punindo, se autoflagelando, né? Se torturando, né? Certo? Psicologicamente, claro, né? Bom, mas então, esse é o sentido geral, né? Tem o homem que perdeu a mulher amada, né? Ele tá sozinho na casa dele, né? O ambiente, alguém consegue lembrar algo do ambiente, assim, da maneira como ele descreve? Eu lembro de uma poltrona que ele falou. Eu não me lembro em que altura mais ou menos do poema, mas que em algum momento ele botou a poltrona em frente do corvo e sentou de frente para ele. Sim, tem uma poltrona, né, que ele coloca na frente do corvo, é verdade isso também. E ele lembra que a mulher se sentava nessa poltrona, ou seja, tudo remete à lembrança da mulher falecida, né? E, e também, assim, sobre o ambiente, alguém lembra se era de dia, se era de noite, se estava frio, se calor, como que foi? De noite, claro, né? Era O que meia-noite. mais? Era meia-noite. Isso, meia-noite. Tem a poltrona, a estátua. E isso tudo já fica meio sombrio, né, professor? Meia-noite, essa coisa de sobrenatural, do místico, né? Vai envolvendo tudo, o frio isso já traz essa lembrança de sofrimento, de dor. É interessante que
tipo assim, a gente lendo Edgar Allan Poe, a gente lembra muito de Tim Burton, Ryan Murphy, que são esses caras que fazem bastante filme de terror, de suspense, né? Sim, Porque eles se inspiraram justamente nesse cenário, né? sim. Aquele ar de sombrio, meio, meio século XIX, assim, até a questão mesmo da época, né? Bem interessante. A vela que sempre aparece, né? Nesses filmes de terror. Aham, O corvo também aparece bastante, né? Nas sim. histórias. Aham. Porque retrata a morte, né? Tem muito misticismo, assim, né? Muita crença, né? Nisso tudo. E também são coisas meio folclóricas, assim. Bastante presente no folclore americano, assim. É perceptível isso. Que eles realmente. Não é que talvez nem todos acreditem, mas de alguma forma eles acabam acreditando nisso mesmo, né? Não sei, parece uma coisa bem persistente, assim, na cultura deles. Sim, é verdade. É, alguém chegou a ver os vídeos? Sim, Aham. Vocês viram quais? Sim. eu vi da tradução, do tradução não, do conto em inglês, vi daquela professora, doutora lá, que estava falando a respeito do Edgar Allan Poe, da vida dele, que ele foi para West Point, pai, ele foi adotado, o pai dele queria uma coisa, outra coisa, ele queria só publicar, né? Aí ele foi expulso de West Point, e tentou, ele deixou um dos inimigos dele para cuidar da parte de testamento dele, aí pegou e acabou com ele, falou que ele bebia, falou que ele era viciado em ópio, Aham. entendeu? Tem muita coisa que ficou lembrado até hoje, né? Quando se fala em Edgar Allan Poe, aí o pessoal já lembra de o álcool, né? Tem essa vertente aí também, tem isso aí. E aquele no outro vídeo, e o terceiro vídeo também. Ah, legal. Eu coloquei o poema sendo lido, né, por um ator, né? Coloquei um que é da série Grandes Livros, né? Que é mais assim de divulgação, né? Mais cheio de imagem, assim, né? E, e o outro que é a entrevista com a professora, né? Que também vai contar um pouco da história dele, né? Vai falar das obras, né? Bom, mas daí ele vai fazendo pergunta para o Corvo e o Corvo vai sempre respondendo nunca mais, né? Até aquele momento em que fica cada vez mais assim difícil da gente separar o que de fato está acontecendo e o que é delírio dele, né? Certo? Professor, Fala, Flávio. eu não sei se o pessoal comentou, mas que eu já entrei depois um pouco, mas tanto um quanto o outro, principalmente naquele primeiro, ele fala muito a respeito de religião também, né? Toda hora ele cita Deus, cita diabo, demônio, anjos, hostes celestiais. Então, ele vai criando um ambiente ali que a Lenora tá lá com os anjos falam o nome dela, e ele tá naquele ambiente ali que os demônios estão chegando, ele fica aquele ambiente obscuro, então ela tá no paraíso, ele tá ali embaixo, então toda hora tem essa parte de religião ali, que ela ele ambientaliza, né, para partir para esse lado sobrenatural aí também. É verdade. A gente vai ver tudo isso, a gente vai ver a, a questão formal, né, do poema, né, e
e, a, e as questões relacionadas com as traduções, né? E depois também a gente vai ver naquele artigo que eu coloquei lá, um ensaio, né, que chama Filosofia da Composição, né? Essas questões relacionadas com um determinado efeito, né? Determinado efeito que ele deseja causar com o texto, né? Com a narrativa, né? Então, vamos ver agora, vamos começar vendo a, as três primeiras estrofes, né? Em inglês, tá bom? Então, uma vez que a gente já falou sobre o sentido do poema, né? Então fica mais fácil, né? Estão vendo aí? Sim. Tá. Então vamos ler a primeira estrofe, né? E daí a gente começa a pensar na tradução, tá bom? Então, once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary, over many a quaint and curious volume of forgotten lore, while I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, as of someone gently rapping at my chamber door. "'Tis some visitor," I muttered, tapping at my chamber door. Only this and nothing more. Bom, então, por partes, né? Esse primeiro verso aqui, como que a gente poderia traduzir literalmente? Once upon a midnight dreary. Alguém se arrisca? Era uma vez uma meia-noite, sei lá, melancólica. Aham, sim. Essa expressão, once upon, ela é utilizada naquelas histórias, né? Que once upon a time, né? Que corresponde ao nosso era uma vez, né? No caso seria Era uma meia-noite, né? Isso. Isso. E esse dreary pode ser melancólico, né? Como o Jean falou, né? Ou sombrio, medonho, triste, lúgubre, né? Então era uma meia-noite melancólica, alguma coisa assim, certo? While I pondered, weak and weary. E aqui? É difícil, o professor, dizer isso aí. Aham. Pra mim, pelo menos. Enquanto eu, sei lá, ficava parado, ponder, Não, enquanto eu ponderava, né? ponderava. Enquanto, assim, mais literalmente Ficar pensando. ele Ponderei. estava pensando, Uhum. weak, Fraco. fraco, Uhum. and weary. Uhum. Fadigado, sei lá. Aham, Cansado. cansado, Então, era uma meia-noite melancólica, enquanto eu ponderava fraco e fatigado, ou cansado. Over many a quaint and curious volume of forgotten lore. Bom, tem palavras que são pouco conhecidas, né? Então talvez a gente deva. É bastante rebuscar, eu achei, né? Ou antigo, sei lá. Não, Achei difícil. assim. Uhum. Ó, essa palavra, quaint, é estranho, esquisito, né?
E essa palavra lore é o quê? Por exemplo, É crença. é É tipo crença. uma lenda, na verdade, sei lá, não sei. Não, É a então, palavra que forma folclore. isso. Folklore. É a palavra que forma folclore. Então, a gente pode dizer assim, é um saber, né, um conhecimento, né? Folclore não é o conhecimento popular, né, alguma coisa assim, né? Então, foi, o, foi o Flávio que falou crença. Quem falou? Foi o Renan, eu falei do folclore. Renan, desculpa, Renan é que eu falou não tô crença. vendo, É eu uma não tô série vendo vocês da aqui. Amazon Prime que chama Lore. É por isso que eu sei. Ah, E ela conta várias lendas. É bem interessante ah, isso, eu gostei. entendi. Mas aqui, ó, aqui dá a entender isso porque, ó, sobre, né, então ele está ponderando fraco e cansado, sobre muitos estranhos e curiosos, sobre um muito estranho e curioso volume de conhecimentos esquecidos, né? Bom, um volume que é um livro, né? Esse volume de conhecimento esquecido, né? Dá a entender que seja algo meio relativo à crença, certo? Ainda mais pelo que a gente vai ver na sequência, tudo bem? Então, é o conjunto todo que dá a entender isso, né? Não é só essa palavra lore separada, tudo bem? Bom, while I nodded, nearly napping. E aqui? To nod é balançar a cabeça. Aham, Enquanto eu balancei a cabeça, quase cochilando. aham. Então esse balançar tá no sentido de quando a pessoa está quase dormindo assim, né? Quando ela dá aquelas pescadas assim, né? Certo? Uhum. Porque ele estava fraco e cansado, lendo esse livro aqui, enquanto ele balançava a cabeça quase cochilando, né? Daí o que aconteceu? De repente, Lá veio Aham, batendo. isso. Suddenly there came a tapping. De repente veio uma batida, né? Sim. As of someone gently rapping. Professor, não vou mentir, não. Tô usando o Google Tradutor aqui, viu? Tá bom. Mas e aí? Então, ó, de repente veio alguém batendo. Como algum de. Peraí. Não, de repente veio uma batida, né? um som gentil, algo, Aham, isso. algo não. É. Absurdo. Não consigo achar a palavra. Não, é isso aí, ó. Então, de repente veio uma batida. Esse tapping aqui é um substantivo, né? Como se, como se alguém gentilmente batesse, né? Isso. At my chamber door. A porta do meu aposento. Certo? Tudo bem? Câmara. Uhum. Chamber, na verdade, Câmara. é uma câmara. É uma peça, Câmara. na verdade, né? Qualquer É, peça. é uma câmara, pode ser uma câmara, mas é o aposento, né? Você Normalmente o quarto. já lembrou do Harry Potter aí. Por que Harry Potter? É a Chamber of Secrets, né? A câmara. Tem um Câmara secreta. episódio. É um dos É. episódios. E aqui, ó. "'Tis some visitor I muttered."
É um visitor. Um visitor? Como é que fala? Visitante. Esse tis é it is, né? It is. It is. Uhum. Some visitor, I muttered. Eu disse, murmurei. Murmurei. Tapping at my chamber door. Batendo a porta do meu aposento, certo? Only this and nothing more. Só isso e nada mais. Só isso e nada mais. Tá. Bom, agora a segunda estrofe. Distinctly I remember, it was in the bleak December, and each separate dying ember wrought its ghost upon the floor. Eagerly I wished the morrow, vainly I had sought to borrow from my books surcease of sorrow, sorrow for the lost Lenore, for the rare and radiant maiden whom the angels name Lemnor, nameless here forevermore. Então, esse primeiro verso aqui. Distinctly I remember. It was in the bleak December. E aí? Distintamente, eu lembrei que estava no dezembro. Que era um dezembro Não, desanimado, isso. pálido, uma coisa sem Não, vida. então, eu me lembro, esse distinctly aqui, eu me lembro claramente, né? Uhum. Eu me lembro claramente. It was in the bleak December. Foi, né, num dezembro gélido, ou desolado, ou triste, né? Uhum. Bem? And it separate dying ember wrought its ghost upon the floor. E aí? Esse ember aqui, o que é? É tipo aquele negócio de fogo. Aham. Aquele negocinho que brilha do fogo. Chama? Não, é Não. uma Fagulha? brasa. Brasa, Brasa. isso. Mas tem uma outra coisa. Bom, depois eu falo. Mas então, and each separate dying ember, então uma brasa Morrendo, né? agonizante. Uma brasa que está apagando, né? Que está morrendo, tá apagando, né? Então, and each separate dying ember, cada uma delas, né? Cada uma separada, brasa agonizante, né? Rot, esse rot é o passado de work. Que pode ser. Acho que ele é um adjetivo, professor. Esse Oi? rot. Eu acho que esse rot ele é um adjetivo. Não, ele é o verbo. Ele é o verbo. Ele é o verbo desse sujeito aqui, ó. And it separate. Né? É verdade, faz sentido, não. Você tem razão. Cada brasa separada, cada uma dessas brasas agonizantes, wrought its ghost upon the floor. Então, esse rot, que é o passado de work, né? É uma coisa arcaica, né? Essa palavra, no caso. Aham. Então, trabalhava, mas Fez com que? isso, formava, Uhum. ou moldava, né? Então, cada brasa agonizante formava o quê? O espírito. Fantasma no chão. Os seus fantasmas, ou o seu fantasma, né? Sim. Sobre o chão,
certo? Então, dá para entender essa imagem que ele criou? Uhum. Sim, Sim. sim. Aham. Então, assim como a brasa forma uma sombra, né? Então, ele vai criar a imagem que é cada brasa agonizante, né? Que a brasa está morrendo, formava o seu fantasma sobre o chão, que é a sombra, né? Certo? Uhum. Eagerly I wished the sorrow. E aí? Eager, quando você faz uma coisa de forma ávida, né? Eu quis o amanhecer, Aham. a aurora. Isso. Eu Então, desejei, no caso. eagerly pode ser ansiosamente ou impacientemente, certo? Uhum. Então, impacientemente eu desejava o amanhecer, né? Vainly I had sought to borrow from my books surcease of sorrow. Então, e aí? Em vão. Em vão, esse sought é de Eu disse seek, eu de seek. procurei pegar Isso. emprestado dos meus Aham, livros. isso. Agora, Cersei, eu fiquei muito na dúvida. Surcease é cessação. De cessar, Isso. mas é a mesma coisa que cease? Então, ele é um sinônimo de cease? Não sei, eu sei que surcease é cessação. De cessar, né? Parar. Aham. Peraí, como é Então, que é, professor? Peraí, pode repetir? em vão eu tentei emprestar, né, pegar emprestado dos meus livros a cessação do sorrow. Cessação. Isso. Sensação de Cessação. cessar. De Isso, de cessar. Isso, Tá cessar, ok. cessar. de, Uhum. isso, de acabar Parar, com. de acabar. Isso, Do Ok, amanhecer. ok. Então, Ou seja, o fim do amanhecer seria como se fosse isso? não é do moral, é do sorrow. Ah, é verdade, disfarça. É. Então, em vão, eu procurei, né, pegar emprestado dos meus livros a cessação do sofrimento, Uhum. certo? Sorrow for the lost Lenore. Sofrimento pela perda da Lenore. Isso. O sofrimento pela Lenore perdida, né? For the rare and radiant maiden whom the angels name Lenore. Pela, Rara e radiante mulher. pela rara e Que os radiante. anjos, que os anjos chamam Lenore? Isso, a quem os anjos chamam Lenore, né? Então, pela rara e radiante donzela, a quem os anjos chamam Lenore. Nameless here forevermore. Sem nome aqui. Isso. Para Sem sempre. nome aqui, para sempre. A gente vai mais uma só e depois eu começo a comentar, né, o sentido e a tradução e a parte formal, tá bom? And the silken, sad, uncertain rustling of each purple curtain thrilled me, filled me with fantastic terrors never felt before, so that now, to still the beating of my heart, I stood repeating, "'Tis some visitor entreating entrance at my chamber door. Some late visitor entreating entrance at my chamber door. This it is and nothing more." Bom, e aqui, ó. And the silken, sad, uncertain rustling of each purple curtain.
Eu acho que a dificuldade aqui é entender qual é o substantivo, né? Que seria o núcleo de Esse tudo, rustling não é? enferrujado? Não, Esse Não, é rustling com falhas, é com falhas. com falhas? não, esse rustling é o roçar, O quê? Roçar. roçar. Ó, aqui, ó, Ah, curtain, tá, eu entendi. é, Uhum. É porque ele é verbo aí, né? não, Ele é é, verbo, ele é verbo. é um verbo na forma nominal, né? É o Uhum, roçar, né? Certo? uhum. O roçar, né? Ó, esse aqui é o núcleo de toda essa expressão aqui, né? Então é o roçar incerto, triste, de seda. O roçar incerto, triste, de seda. De cada cortina purple, roxa, né? Uhum. Certo? Tudo bem? Então, Tá fazendo- tudo isso aqui é o sujeito da oração. Então, roçar, incerto, triste, de seda, de cada cortina roxa, thrilled me, filled me with fantastic terrors never felt before. E aí? Me assustou, Não é Aham. assustar. É fazer a pessoa ficar com adrenalina, né? Ficar com... Sim, Me me encheu de. emocionou, Uhum, isso. Me encheu de terrores fantásticos. Eu nunca tinha aham, sentido. Nunca isso, sentido antes. é isso aí. Então Nunca cada sentido antes. né, não, o roçar incerto, triste, de seda, de cada cortina roxa, me emocionou, encheu-me com terrores fantásticos nunca sentidos antes, certo? So that now, to still the beating of my heart, I stood repeating. E aí? Então Agora, agora, para Aham. continuar as batidas do meu coração, eu continuo repetindo o estúdio? Eu não sei o que é. Isso, você vai ficar em pé repetindo. Não, Ah, então, eu continuo, né? O permaneço repetindo, né? Então agora, É como é que passado, né, professor? É stood, que vem de stand. estudo? Stand, Uhum. mas esse stand no sentido de Continuar fazendo isso. isso, é isso. Uhum. Então, aqui, como que você falou, Alessandra? To still the beat of my heart. para as batidas do coração continuarem. Não, Para aqui não é continuar as batidas. continuar. Não, aqui não é continuar. To still. Permanecer. Não. Esse to Não? still Continuar? não é continuar. Manter. Alguém não é manter. Manter é o Seria acalmar, isso, acalmar, acalmar. Aqui é ser menos barulhento. isso, é acalmar. É Então, que ele é verbo, né? Muda o isso, sentido é da palavra. verbo. É verbo, é verbo. Hum. Aí que tá a dificuldade. Beating, Meeting e o é a beating tá formando. Ele tá como substantivo ele. isso, Beating, né? isso. O NG ali, mas ele é substantivo. Sim, é o substantivo. E aí que tá a questão, né? Às vezes a gente conhece a palavra separadamente, só que na frase ela está funcionando de outra maneira, né? Então agora, para acalmar a batida do meu coração, eu continuei repetindo, certo? Uhum. Some visitor entreating entrance at my chamber door. E aí?
Algum visitante. Uhum. Entering, eu não sei. Seria pedindo, né? Isso. Para entrar Isso. no meu cômodo. Isso. É isso aí. Então, Na porta do meu cômodo. é algum visitante. Entreating é pedindo. Entrance, entrada. A porta do meu cômodo, do meu aposento. Né? Some late visitor entreating entrance at my chamber door. E aí? Um visitante atrasado? Isso. Algum visitante atrasado pedindo entrada à porta do meu aposento. This, it is and nothing more. É isso e nada mais. É isso, nada mais. Beleza. Então, vamos ver. Depois eu vou passar isso tudo para vocês, tá bom? Não precisa ficar preocupado em copiar nada. Já não. anotei, já. Ó, Já anotei tudo aqui. Ó, eu escrevi aqui a minha tradução, né? Que eu tentei fazer a mais literal possível, né? Então, que ficou assim, ó. Foi numa meia-noite sombria, enquanto eu ponderava, fraco e cansado, sobre muitos estranhos e curiosos volumes de uma cultura esquecida, quando eu meneei a cabeça, quase adormecendo, de repente veio uma batida, como se alguém gentilmente batesse a porta do meu quarto. É algum visitante, eu murmurei, batendo a porta do meu quarto. É só isso e nada mais. Essa é a primeira estrofe, tá bom? Então, como o Milton Amado traduziu? Foi uma vez eu refletia, à meia-noite erma e sombria, a ler doutrinas de outro tempo em curiosíssimos manuais. E exausto, quase adormecido, ouvi de súbito um ruído, tal qual se houvesse alguém batido à minha porta devagar. É alguém, fiquei a murmurar, que bate a porta devagar. Sim, é só isso e nada mais. E aí? É Você interessante. fala. Desculpa. É Não, fala, interessante gente. que ele mantém as rimas no mesmo padrão, porque em inglês lá ele tem exatamente isso, tipo, no meio da frase ele tem uma palavra que termina com um soar que no final daquela frase termina com o mesmo soar. Sim. E aí sim. ele traz isso para a tradução dele. Sim, é verdade. Isso aí a gente chama de rima interna. Né? É aqui, ó. Foi uma vez eu refletia, à meia-noite erma e sombria. Né? E a mesma coisa acontece aqui, ó. E exausto, quase adormecido, ouvi de súbito um ruído. Né? Certo? Ou Acontece no murmurar também, devagar. isso. É alguém, fiquei a murmurar, e bate a porta devagar. Então, a primeira observação é essa. Ele mantém a rima interna, né? O que mais? Mas para manter essas rimas, ele perde algumas coisas, né? Tipo, o balançar da cabeça, a pescada de quase dormindo. Enfim, algumas outras coisas que ele tem que adaptar para caber a rima certinho. Sim, sim. Bem observado também. Então, ele não fala de meneei a cabeça, mas ele fala exausto, quase adormecido, né? O que mais? Ele perde o fraco e cansado lá em cima também. Mas depois ele fala que ele tá adormecendo ali. Isso. Exausto, né? Ele coloca o exausto. Sim. Ele vai encurtando, ele vai compactando o contra, o estrofe ali, né? Ele vai compactando, né? Você vê o tanto de palavras que ele tinha lá, ele compactou. Então, uma coisa que a gente pode dizer é assim, algumas coisas que se perdem num determinado verso
são recuperadas em outro, né? Por exemplo, o fraco e cansado, como vocês disseram aqui do primeiro verso, não aparece no primeiro verso dele, né? Foi uma vez eu refleti à meia-noite erma e sombria. Só que aparece aqui, exausto, quase adormecido. Então, bom, mais ou menos recuperou, né? Certo? Esse exausto, né? No lugar do fraco e cansado que está lá em cima. Né? O que mais? Acho que ele pegou essa parte do nada mais, ele lá em cima, ele pegou aquele curiosos volumes e traduziu para manuais e ainda conseguiu colocar uma certa rima aí também. Sim. Lá no segundo e lá no final. Sim. Esses manuais e o mais, né? Isso, né? Ele coloca ali, partindo da porta do meu quarto, você colocou, né? Bateu na porta do meu quarto. E embaixo, o computador, ele bate a porta. Dá uma diferença enorme, né? Batendo e bate. Tá, entendi. O seu áudio está um pouco ruim, Antônio. Isso, Mas eu entendi. Você está falando aqui que aqui está falando batendo e aqui que bate, né? Uhum, é verdade também. A forma gramatical muda, né? A forma gramatical. Só que o sentido é o mesmo, né? Praticamente. Né? É alguém que bate, ou é algum visitante batendo, né? Ou eu murmurei, eu fiquei a murmurar, né? É que dá uma presença assim de presente, como se estivesse na porta ali. Aham. Parece que deu uma diferença assim no tempo, né? Entendi. Pode dar uma mudada assim no sentido alguém que bate, alguém batendo. Mas eu acho que o sentido geral permanece, né? Assim, é detalhe, né? Detalhe de nuance, né? De sentido. O que mais? Então, eu voltando lá, o Jean tinha falado da rima interna, né? O ia, ido, ar, né? E alguém que eu não sei, eu não reconheci pela voz, se foi o Renan, se foi o Flávio, falou da rima externa, certo? Esse ais aqui, certo? E aqui também, Foi eu, tá, Flávio. Flávio, beleza, Flávio. Então, ó, e aqui também, ó, ar. Só que aqui é a mesma palavra, né? Então, claro que acaba rimando, né? Porque até na minha tradução, que eu não me preocupei minimamente com isso, acabou rimando, né? Mas, enfim, e ele vai manter isso com muito rigor, certo? Mas, Isso. basicamente, o que vocês acharam assim, da tradução quanto ao sentido? Vocês acham que mudou muito, muito além desses detalhes ou não? É bem Mudou fiel, assim, bastante. no sentido geral. Peraí, como que é? Alessandro. Eu achei bem parecido com o sentido geral, assim, ele cumpre bastante. Sim. Renan, o que você falou? Não, nada não. Sei lá. Eu achei pouco diferente. Sei. Mas você acha. Peraí. Eu acho. Renan, você. Pode falar, pode deixar o Jean falar. Tá bom, então fala, Gia. Eu acho que o Milton, né? Essa produção do Milton? Milton Amado.
Ele teve uma preocupação muito grande em questão da construção. Então, por exemplo, a hora que ele vai construir, em onde que eu coloco cada palavra, muitas vezes ele inverte, ele coloca de numa outra ordem, em função dessa construção do poema. Né? Sim, Eu acho sim. que isso que trouxe a maior diferença, no caso, eu acho que essa grande diferença entre o literal, né, que foi feito pelo senhor, e do Milton. Sim, é isso. Tá, deixa eu ler aqui o que estão. Juan, é boa a tradução. O sentido não se perde, só um pouco da poesia em si. Tá, vamos ver isso aí. Ó, então, vamos seguir, tá bom? Peraí, onde que eu tava? Professor, Oi. eu também acho que ele atenuou bastante coisa ali. Tipo, ele colocou, uma parte ele coloca devagar, outra parte ele coloca gentilmente. Você pode bater forte também, mas devagar, pô. E o gentilmente ele já deu uma característica a mais ali. E Sim, aquela é parte que ele verdade. repete também. Algumas repetidas que ele coloca lá, ele suprime e coloca na outra parte, ele tira. O bater-se, por exemplo, que se repete lá em cima, não se repete lá embaixo. Então, ele, para fazer essa supressão, ele teve que retirar, né? E, como diz o Jean, modificar de ordem Sim, algumas partes. Aí. sim, não, então, a questão é essa, ele mudou bastante se for observar os detalhes, né? Mas no sentido geral ele preservou, né? E além de ter preservado o sentido geral, ele preservou a forma, né? O que é difícil pra caramba, né? É muito difícil. Então, não sei se vocês lembram daquele poema que a gente leu, acho que foi na primeira aula ou na segunda, aquela To My Dear and Loving Husband. Lembram desse? Sim, Ah, o poema, viu? pois é. Daí eu fiz a tradução junto com vocês, daí a gente leu uma tradução de uma autora de um livro, que é tipo um livro didático, né? E daí todo mundo falou, a tradução ficou boa, o sentido geral tá ali. Só que enquanto poesia não funcionava, porque não era uma tradução poética, né? Então a questão é essa, aqui o Milton Amado fez uma tradução poética, né? Enquanto que eu aqui não fiz, né? Então se a gente for... Bom, e agora o Juan também observou, a poesia se perde. Na verdade, não é exatamente isso que acontece. Na verdade, é assim, que alguma coisa se perde, com certeza, né? Só que pode-se criar outra coisa no lugar, né? Na verdade, fui eu que falei. Não é que, Desculpa. eu achei bem diferente. Né? O Juan falou que é boa a tradução, o sentido não se perde. Ele Não, falou que não se perde. Só um pouco da poesia em si, ele falou. Não, eu achei, por exemplo, ele... Essa palavra aqui, né, o lore mesmo, ele, ficou bonitinho tudo, mas ele dá outro sentido, né? Por exemplo, diferente você ouvir um ruído, mas que tipo de ruído é esse, né? Então, é um tapping, então não é um ruído qualquer, entendeu? Mas ficou bonito, a estrutura ficou, eu acho que ele se preocupou muito com a estrutura, igual o que o Jean falou mesmo. E talvez essas... Porque, por exemplo, se eu fosse ter que interpretar isso de alguma forma, eu teria dificuldade, entendeu? Porque não é... Bom, enfim, né? Não tô desmerecendo, né? Ficou muito bonito. Eu gostei de ler em português, mas algumas coisas, assim, não é a mesma... é aquela... Não é a mesma coisa. Tradução é uma traição mesmo, não fica igual. Isso, uma tradução é uma traição, né? Você falou? É uma frase do Sim. São Tomás. É verdade. Acontece que a tradução literal também é uma traição, né? Certo? Porque é diferente, né? Existe uma questão cultural, um contexto.
Isso, tem tudo isso aí. E a questão é assim, se você quer algo que seja extremamente fiel ao texto original, então você tem que ler o texto original, né? Não tem outro jeito, Aham. certo? Mas é isso aí. Senhor, Fala, Gê. vou dar uma dica pro senhor. O senhor está compartilhando a tela do computador do senhor com a gente, certo? Sim, eu tô. Aí o senhor fica mudando de tela o tempo inteiro. Por que o senhor não tenta compartilhar com a gente só o arquivo que o senhor está compartilhando com a gente? Tem uma função, quando o senhor vai compartilhar a tela, que não é a tela do senhor inteira, que daí, toda vez que o senhor mudar de tela, por exemplo, para ver quem está falando, ou alguma coisa assim, aí não atrapalha o senhor e a gente também consegue continuar vendo, né? Aí quando o senhor for apresentar, ó, tem ali, ó, uma aba, né? Ou então a sua tela toda. Aí o senhor compartilha só a aba do arquivo do senhor que está aberto. Assim? Peço Mas, Isso. mas eu Nossa, eu não sabia disso. continuo. Eu Porque, na continuo. verdade, vai ter que abrir uma guia, aí Mas, tirar outra mas guia. aí o que vai acontecer? Quando o senhor estava abrindo a tela do senhor, todos nós estávamos vendo a tela inteira do senhor, entendeu? Quando o senhor abrir, a gente não vai ver, a gente vai continuar vendo o texto, entendeu? Aí a gente pode ler o texto para falar. Mas eu não consigo ver vocês do mesmo jeito. Voltando Não. Não. É só pra gente não ficar vendo a tela do senhor, entendeu? O senhor vai fazer do mesmo jeito, não vai ter diferença nenhuma pro senhor. Pra gente só. Tá, mas está fazendo diferença para vocês agora? Uhum. Tá? Sim. E o que vocês estão vendo? A mesma tela do texto. As duas estrofes lá traduzidas. E agora, quando eu faço assim, vocês continuam vendo a tela do texto? Sim. Entendi. Por isso que às vezes a gente tava lendo, né? Ali o senhor abria a Entendi. tela e eu não deixava de ver, entendeu? Tá bom. Tá. Ó, mas então vamos seguir um pouco, né? Então, a segunda estrofe eu traduzi assim, ó. Eu me lembro distintamente. Foi num gélido dezembro, e cada brasa agonizante formava seu fantasma sobre o chão. Ansiosamente eu desejava amanhã. Em vão busquei emprestar dos meus livros uma cessação do sofrimento. Sofrimento pela perdida Lenor, pela rara e radiante donzela que os anjos chamam Lenor, sem nome aqui para todo sempre, né? Daí como que ficou a tradução dele, do Milton Amado? Claramente eu relembro. Era no gélido dezembro. E o fogo agônico animava o chão de sombras fantasmais. Ansiando ver a noite finda, em vão a ler buscava ainda algum remédio à amarga infinda, atroz saudade de Lenora. Essa, mais bela do que a aurora, a quem nos céus chamam Lenora, e nome aqui já não tem mais. E aí? O que vocês conseguem observar aqui? Acho que é a mesma questão que a gente falou do outro, né? Que ele muda a ordem e escolhe outras palavras para fazer aquele mesmo jogo, né? Então, ele faz mudança, por exemplo, desejava amanhã, ele fala, eu ansiava por ver a noite finda, né? Para rimar com ainda no final. Isso. Tá, mais alguma coisa? É isso mesmo, professor. Tanto para ele colocar lá, até aquela mesma rima que eu tinha mencionado também lá, né? Sim. Fantasmais, ele tirou o fantasma, que já era um substantivo, colocou ali como adjetivo ali das sombras, para poder colocar, para rimar com o não tem mais lá embaixo. Isso. Ele transformou ali. Ele colocou ali também, eu me lembro
E ali ele já colocou relembro. Então ele já lembrou uma vez, está relembrando. Claramente, no outro ele distintamente, que ele é ele distingue ele de outros. Lá no Sim. outro ele já claramente relembra, então ele já lembrando de novo. Tem uma outra escolha também que ele faz ali, é de mudar, o autor ele coloca, né, você emprestar a sensação de sofrimento do livro, né? E ali ele fala ter algum remédio amarga, né? Sim. Amargura, no caso seria, né? Sei lá. Pegar esse conceito do remédio, né? Traz o mesmo sentido, mas são escolhas bem diferentes. Sim. De figura, de linguagem. E perde a ideia de que vai ter isso do livro, né? Isso também. E aqui, ansiando ver a noite finda, em vão a ler, buscava ainda, né? Então, a ler, mas... é verdade, tem no ler ali, é verdade. Ou seja, o sentido geral vai sendo mantido, pelo menos, não, se não em detalhes, de um modo geral, né? O sentido geral, certo? Só que os detalhes vão se perdendo, né? Sim. Muitas vezes. Ele traduziu até o nome dela. É verdade. E para rimar com a Aurora. Muitas vezes. Traduziu até o nome dela. Tá certo. Muitas vezes é no detalhe que está a beleza poética que o Renan e o Juan falaram, né? Certo? Então, ó, eu vou mostrar aqui para vocês, só que agora eu tenho que compartilhar outra tela. Então eu tenho que parar e voltar, né? Não, eu não vou mudar. Eu só vou. Na verdade, o senhor mudou aí? Não, não mudei. Ó, eu só vou falar o seguinte, ó. Essa palavra aqui, né? Que a gente viu que ele criou uma imagem, né? Que a brasa agonizante formava o seu fantasma. Cada brasa agonizante formava o seu fantasma no chão, né? Lembra disso? Então, que eu traduzi literalmente, cada brasa agonizante formava seu fantasma sobre o chão, né? E aqui o fogo agônico animava o chão de sombras fantasmais, né? Só que o que eu quero mostrar para vocês é que uma das características poéticas, uma das características da linguagem poética que ele está explorando aqui é que essa palavra, amber, ela tem um outro possível sentido, que é o seguinte, ó. Eu vou mostrar para vocês que aqui, ó, tá aparecendo aí? Sim. Sim. Tá. Ó, esse daqui é o dicionário Michaelis, né? Amber, né? Brasa, tição. Então, brasa, como a gente falou, né? Borralho, cinzas quentes, mas também esse sentido aqui, ó. Emoções ou lembranças do passado que ainda podem ser reavivadas. Certo? Ou seja, no original ali. Professor, eu traduziria por centelha, porque é até mais bonito. Tá, centelha, beleza. Tem um sentido figurado também a centelha, né? Acontece que se fosse para manter a questão formal, talvez centelha perdesse, entendeu? Né? De qualquer maneira, o Paul tá na própria língua, com uma palavra só, ele tá dando a entender duas coisas, né? Uma coisa bem literal, que é a brasa projetando sombra, né? A luz da brasa projetando sombra no chão,
e a brasa quase apagando, ou seja, a brasa agonizante, né? E essa ideia aqui, emoções ou lembranças do passado que ainda podem ser reavivadas, que é o aspecto psicológico do eu lírico, né? Certo? Dá para entender o que eu estou falando? Sim, bem interessante. Sim, legal. Pois é, então, a qualquer tradução perde, né, nesse caso. Porque brasa em português não tem esse sentido. E o Renan deu uma sugestão interessante, centelha, né? Só que centelha é interessante porque tem um significado literal de luz, né? E tem um significado mais figurado, né? Que tem a ver com algo meio espiritual, né? Só que Exatamente. não daria para criar esse jogo de sentido de algo agonizante, né? E a luz projetando a sombra no chão. Que Né? a gente usa um contexto bíblico. Tipo, Aham. é como se não é uma coisa, é uma coisa como se fosse mais ou menos um flash, assim. Ele vai, mas ela não se apaga, entendeu? É Sim, mais ou menos isso. É nesse sim. sentido de que o espírito, é, ele não tá a todo momento ali, mas ele, ao mesmo tempo, ele se faz presente. Não sei explicar muito bem, mas é mais ou menos isso. Aham. Né? Eu conheço essa palavra na expressão assim, centelha divina, né? É, isso mesmo. Aham. Que é como se fosse assim, é o espírito, né? E que tem a ver com. E centelha também tem a ver com luz, né? Ou chama, né? Alguma coisa assim. Só que aqui o sentido é de brasa agonizante, né? Então, é muito difícil reproduzir isso no português, né? Certo? Ou talvez seja impossível, né? Fagulha. Fagulha, Ele fagulha, usa. pode ser, E pode o ser. centelha é usada muito para começar o fogo. Porque geralmente. Bastou uma centelha para acender o fogo. E a fagulha já é essa que se desprende, né? É aquela que acaba, que ela vai se cessar. Aham, sim, Entendeu? certo. Vocês estão encontrando possibilidades interessantes, né? De qualquer maneira, é uma dificuldade de tradução, né? Tá. Mas vamos voltar lá porque eu quero chamar a atenção para outro trecho. Então, na terceira estrofe, que é aquela lá que a gente teve uma certa dificuldade do e o triste e incerto roçar de seda de cada cortina roxa impressionou-me, encheu-me com fantásticos terrores nunca sentidos antes. Então agora, para acalmar a batida do meu coração, eu continuei repetindo: é algum visitante pedindo permissão para entrar à porta do meu aposento. Algum visitante atrasado pedindo permissão para entrar à porta do meu aposento. É isso e nada mais, né? Essa foi a minha tradução literal. E a dele ficou assim, ó. E a seda rubra, e a seda rubra da cortina arfava em lúgubre surdina, arrepiando-me e evocando ignotos medos sepulcrais. De susto, impávida arritmia, o coração veloz batia, e a sossegá-lo eu repetia: é um visitante e pede abrigo. Chegando tarde, algum amigo está a bater e pede abrigo. É apenas isto e nada mais, né? Então aqui, bom, a mesma coisa que vocês já disseram, né? Ele vai mudar algumas coisas, mas para manter a rima interna e a rima externa, né? Não é isso?
que é esse ais, igo, né? E aqui ina, ia, né? Mas também tem bastante, dá para perceber bem claramente aqui aquilo que vocês disseram no início também, né? Que é um vocabulário bastante rebuscado, né? Então, por exemplo, esse ignotus ou ignotus medos sepulcrais, né? Essa palavra aqui, ignotus, né? Ou então pávida, né? Essa palavra pávida significa isso, tomado de pavor, né? Ou tomada de pavor, ou lúgubre, né? Sim, muda bastante, inclusive o estilo, talvez, né? Certo? O... Bom, mas dessa vez eu nem deixei vocês falarem, né? Alguém quer falar alguma coisa desse trecho? Eu gostei mais da sua tradução, professor. Você gostou? É Antônia, né? É, Antônio. Aham. Você achou que ficou boa essa tradução? Sim, eu achei melhor, até para entender ficou melhor. Ah, legal. O sentido ficou mais claro. Nossa, pra mim ficou mais difícil. Pra mim, eu li isso aí, eu fiquei assim, não sei nem o que tá acontecendo. Mas fala, Renan. São palavras muito antigas, né? É um palavreado assim meio, sei lá, meio século XX, século XIX, uma coisa bem. Pô, século XX, se você falar que século XX é antigo, você está me ofendendo. Não, início do século XX, professor. Não sei nem nada disso. Fica tranquilo. Fala, Flávio. Ele colocou ali também que o visitante ele já passou pro amigo. Agora Aham, já é um amigo. aham. Então eu vi que ele mudou bastante coisa aqui. Apesar É, assim, eu senti algumas coisinhas que nem o senhor estava falando, mas ali ele permaneceu com o amigo, com o visitante. Aí aham, na última frase da estrofe dele já colocou que é um amigo. sim. Então, né? É, Eu e manteve aquele negócio lá dos sepulcrais lá para ele tirou para sim. rimar lá com mais, lá, nada É, mais, aham. né? Que seria assim, ó. Encheu-me com fantásticos terrores nunca sentidos antes. E aqui, arrepiando-me e evocando ignotos medos sepulcrais, né? Ignotos é desconhecidos, né? Até E esses a sepulcrais cor. é de Ah, perdão. sepulcro, né? De já tá De morto já. sepulcro. De sepulcro. Fala, Alessandra. Até a cor da cortina ele muda também, né? Porque no original o Paul usa roxo, que me dá um Aham, negócio mais gótico, Verdade, rubro assim, mas. vermelho. sim, Ele bota a cortina vermelha agora. Mas pra rimar sim, também. é. Ubra. Aham. Isso Nem aqui, E lembrava que mais que rubro era vermelho. Credo. Meu Deus. ó, isso, não, eu acho que o Paul, quando ele usou a cortina roxa, era pro quarto ficar mais sombrio, assim, sabe? Um negócio mais escuro, mais gótico, não sei. E aí o aham, vermelho não, não me traz isso, a cor vermelha. sei. Isso aqui, ó, arfava em lúgubre surdina. Isso aqui, o que vocês acham? Ó, aqui que seria assim, ó, e o triste e incerto roçar de seda de cada cortina. E aqui, e a seda rubra da cortina arfava em lúgubre surdina. Balançava Entendem? melancólicamente quieta, impassiva. Aham. Mas esse arfava, lembra o quê? Arfar. Respiração, não? Fica Respiração. ofegante. Ofegar, Respiração. ofegar, né? Sim. Então dá a entender que essa seda da cortina lembrava algum
algum fantasma, algum ser, né? Não é isso? É mesmo. Aham. Eu já acho que esse arfavo aí, ele está substituindo o roçar. Porque a cortina, para ela arfar, ela tem que roçar Aham. uma na outra para fazer algum som. Aham. Só que As, aí o Paul era um roçar. Nem lembro, cadê? Um triste incerto roçar. Um roçar. Incerto pra mim, eu acho que é um roçar meio devagarzinho, né? E tal. E o arfava já parece que é um balançar muito mais forte. aham. Ó, É ó, para medo, né? O arfar, ofegância, sei lá. aham. É porque se a gente imaginar a cortina respirando, né? Dá uma sensação meio de medo, né? Né, como se tivesse alguém por trás, sei lá, né? Mas olha só, e vocês, alguém falou do som, né? Quem falou? Do, Fui eu, Flávio. Flávio. Aham. Ó, então, e aqui fala de surdina, em lúgubre surdina, né? Então, bom, ele está tentando recuperar alguma coisa desse sentido aqui, né? Que é o triste e incerto roçar de seda de cada cortina roxa. Só que, se a gente for no original, a gente vai ver uma coisa ainda mais curiosa. É isso aqui, ó. And the silken... ó, peraí. And the silken, sad, uncertain rustling of each purple curtain. Silken, sad, uncertain rustling of each purple curtain. Né? Alguém consegue perceber? É o som, né? Não é... É o som, é o som. É esse som aqui, ó. Silken, Ah, sim. uncertain. Né? É aquela musicalidade que eu falei pro senhor lá no começo lá. Isso, Você vai é repetindo a isso. sonoridade dele ali. É isso aí, Flávio. Aliás, você toca. O que você toca? Que instrumento é esse? Ah, é uma sanfona. Aham, é uma É uma sanfona. sanfona. Ah, Isso. legal. Então, É. bom, você toca então, né? Sim, sou músico. Ah, legal. Então é isso aí mesmo, é a musicalidade do poema. Nesse caso, é a repetição desse som, né? O som do S, né? Silken, sad, uncertain, rustling. Justamente num trecho, num verso, que está falando que está querendo criar um efeito de, de uma imagem da cortina produzindo um som, né? Certo? Então é como se a sonoridade do verso tivesse uma relação com o sentido nesse trecho aqui. Que na tradução já não fica tão claro, né? E o triste incerto roçar de seda. Até na tradução literal fica, né? Ó, triste incerto roçar de seda, né? Só que aqui, ao invés de usar a questão da sonoridade, ele vai utilizar esses verbos aqui, né? Arfava, surdina, né? Arfava que lembra respiração, né? E a surdina que lembra um som meio abafado, certo? Tudo bem? Sim. Eu acho que a própria do inglês também é uma coisa mais formal, uma coisa assim, né? Dá um ar mais misterioso, não sei. A própria língua também já ajuda, né? Então, O Renan, português ele é mais fofo, mais meigo. Eu acho, não, é sério. português é mais fofo. Eu acho, ele é mais tranquilo. A Então, sonoridade é diferente, né? Que o inglês sim, ele é. Alessandro. não, se você lê os Lusíadas, você não vai dizer, nossa, que poema fofo, né?
Acho que não é um adjetivo muito adequado para um poema como os Lusíadas, né? Ou um sermão do Padre Vieira, né? O que você acha? Não, é verdade, desculpa, professor. Não, é só por conta da. Tava pensando aqui, né? Parece que o inglês ele combina mais com Sei. esse ar de mistério e tal. Sei. Não, eu acho que não, assim, eu acho que qualquer idioma dá para criar os efeitos mais diversos possíveis, né? Desde que o autor, no caso, o poeta ou o tradutor, né, tenha essa habilidade, né? Sim, sim, é. Não faz sentido mesmo. Aham. Não, claro, assim, é que também a gente tem muito mais familiaridade com a língua portuguesa, né? Então, a língua portuguesa a gente usa para tudo, desde para conversar formalmente numa aula, numa palestra, até falar em casa, falar palavrão em casa e xingar o vizinho, né? Essas coisas. Então, parece que a língua portuguesa não tem tanta formalidade porque a gente é familiar, né? Não é isso? Sim, sim, faz todo sentido. A gente nunca vai ter a mesma familiaridade que a gente tem com a língua materna, a gente nunca vai ter com qualquer outra língua, né? Mas, enfim, eu queria, o que eu queria fazer hoje era mostrar para vocês esse tipo de coisa, né? Então, a gente viu que a tradução, ela muda, né? Até essa palavra, impávida arritmia, né? Que é, né, ó, como que é no original ali, ó. Então Não, é agora, pávida. Não é oi? impávida, não. É pávida. É pávida. Então, pávida, pávida. Você falou Oi? impávida. É que o Não, senhor Mas falou é, impávida. mas é impávida. Impávida é arritmia. Não, aqui, ele ó. falou impávida. Oh, meu Deus. Aqui, ó, empávida, empávida. É que o senhor falou, acho que com meio que sotaque, pareceu que o senhor falou impávida. Não, eu Impávida é falei, o contrário de pávida. eu sei, eu sei, mas o que eu quis dizer, então, foi isso aqui, ó, empávida arritmia, tudo bem? Tá certo, professor, desculpa. Aham. Ó, como eu falei para vocês, pávido é aquilo ali, né? Tomado de pavor, certo? E aqui, ó, então agora, para acalmar o batido do meu coração, eu continuei repetindo. Esse é o sentido original, né? E essa palavra aqui, quem que falou que eu tinha dito impávida? Foi eu, Flávio. Flávio. Flávio, é. De onde você conhece essa palavra, Flávio? Do hino. Uhum, Do hino nacional. isso, do hino nacional. Como que é no hino nacional? Onde é que aparece? Impávido colosso. Aham, impávido colosso, né? Então, é uma palavra que a gente não usa nunca, né? É uma palavra muito rara, né? Assim, eu só conhecia do hino também, né? Ah, eu Então, também. é, então realmente o estilo, né? Aqui ficou bem formal, né? Bem rebuscado, né? Se bem que o original também é rebuscado, né? Tanto é que o Jean, que é professor de inglês, acho que tem mais gente aqui que dá aula de inglês, né? Mas ninguém falou assim, facinho, né? Pelo menos eu não lembro de ninguém ter falado isso, né? Bom, mas agora vamos ver a questão formal, né? A questão formal. Então aqui, ó, eu peguei um trecho do próprio Paul falando, né? Naquele ensaio A Filosofia da Composição que a gente vai ler depois. Então, o que que ele fala com relação a esse poema, né? Não pretendo que haja qualquer originalidade, quer no ritmo,
quer no metro de o corvo. O primeiro é trocaico. O segundo é octâmetro acatalético, alternando com heptâmetro catalético, repetido no refrão do quinto verso e terminando com um catalético. Calma, ele vai explicar. Falando menos pedantescamente, o pé empregado no poema troqueu consiste em uma sílaba longa seguida por uma curta. O primeiro verso da estância compõe-se de 8 desses pés, o segundo de 7,5, de fato 2/3. O terceiro de 8, o quarto de 7,5, o quinto idem, o sexto de 3,5. Então, traduzindo isso que ele falou, né? Então, troqueu é um pé formado de 2 sílabas poéticas. Pé é um grupo de sílabas, né? Então, esse grupo de sílabas são 2 sílabas poéticas, sendo a primeira tônica e a segunda átona. O octâmetro tem 8 pés. O acatalético significa que os pés são completos. O heptâmetro são 7 pés. Catalético é incompleto. E o tetrâmetro, versos de 4 pés, né? Então, como que é no poema? É assim, ó. Once upon a midnight dreary, while I pondered weak and weary, over many a quaint and curious volume of forgotten lore, while I nodded nearly napping, suddenly there came a tapping, as of someone gently rapping at my chamber door. "'Tis some visitor," I muttered, tapping at my chamber door. "Only this and nothing more." Né? Então, então isso também tem a ver com a musicalidade, né? Que é o ritmo, né? Então, a métrica e o ritmo. Que a métrica é o quê? É a quantidade de sílabas poéticas. E o ritmo é essa relação entre forte e fraco. Certo? Tudo bem? Certo, Tá. tranquilo. Então, quando a gente ouve o ator declamando, fica bem claro que é assim, né? Que tem um ritmo, né? Então, são estrofes de 6 versos. A primeira tem 8 pés, o segundo verso tem 7,5, o terceiro 8, o quarto 7,5, o quinto 7,5, e o sexto, que é esse aqui, tem 3,5, né? Daí tem as rimas internas, como vocês observaram, né? Que é aqui, ó, dreary, weary, napping, tapping, né? E tem as rimas externas, que é esse lore, door, more, né? Então, o que a gente percebe? A gente percebe que o Milton Amado criou uma estrutura mais ou menos correspondente a essa do inglês. Só que no português a gente divide e conta diferente, né? Então ele criou as estrofes com versos de 16 sílabas. Foi uma vez eu refletia, à meia-noite erme sombria, a ler doutrinas de outro tempo em curiosíssimos manuais. E exausto quase adormecido, ouvi de súbito um ruído, tal qual se houvesse alguém batido à minha porta devagar. É alguém, fiquei a murmurar, que bate a porta devagar. Sim, é só isso e nada mais. Então, 16 sílabas, né? Sendo a última de 8, ou seja, metade, né? E as rimas aqui, ó, A, B, C, D, D, B, né? E as rimas internas, refletia sombria,
adormecido ruído, murmurar devagar, né? E assim por diante, né? Ou seja, a estrutura não é exatamente a mesma, mas é algo semelhante, certo? E que mais? E a questão da aliteração, né? Por exemplo, a repetição do once upon, tem a vogal e a consoante, once upon. E aqui a midnight dreary, D e D. É o weary, weak and weary, né? Dreary, weak, weary. Once upon a midnight dreary, while I pondered weak and weary. Tem várias repetições de sons, tanto vocálicos, né? Que a gente chama de assonância, quanto consonantais, que a gente chama de aliteração. E eu marquei mais ou menos aqui, ó, nesses versos, os primeiros principalmente, quando ocorre isso, né? Por exemplo, over many a quaint and curious, né? Volume of forgotten lore, certo? Ou while I nodded nearly napping, certo? Então, isso acontece o tempo inteiro, né, no poema, criando a sensação de musicalidade, né? E no na tradução ele também tenta criar alguma coisa correspondente, como foi uma vez eu refletia, à meia-noite erme sombria. O F e o V, que tem uma proximidade muito grande na sonoridade, né? Ou M, N, M, M, né? Ou o E, certo? E assim por diante, se vocês forem procurando, né? A ler doutrinas de outro tempo. Professor, De outro esse, tempo. esse arquivo aí tá no Eu vou mandar. Ah, tá. Aham, Mas, bom, vocês conseguiram pegar, né, o que eu tô falando? Com certeza, é bastante denso, né? São bastante informações, assim. Sim. A minha análise, assim, eu não consegui enxergar tudo isso, não. Falar bem a verdade. Não, Lendo, assim, então. foi bem superficial mesmo. Sim, mas é assim mesmo. Isso daí a gente vai pegando aos poucos, né? O importante é começar a treinar a atenção para isso, né? Certo? Aham. Então, em alguns trechos, isso é mais claro do que em outros, né? E daí, ó, como por exemplo, aquele lá do Silk and Sad and Certain, acho que é um trecho em que foi especialmente bem elaborado isso aqui, né? E por causa do efeito desse som, né? Relacionado com aquilo que está sendo dito naquele trecho exato, né? Certo? Assim como eu acho que essa palavra amber, né? Ela aqui ela tem um efeito poético muito grande pela relação com o que está sendo dito, né? E também com o sentido do poema como um todo, certo? Tudo bem? Agora o Beethoven ele ficou surdo depois, né? Batatinha quando nasce. A partir Sim, da professor. 7ª sinfonia ele já era surdo, né? Já era surdo, professor. Oi? Na nona ele já estava surdo. Ah, Isso. na nona sinfonia ele já estava surdo.
Ou seja, ele continuou compondo depois de surdo, né? Isso. Aham, Isso. aham. Isso realmente é algo impressionante, né? Ele compõe pelas vibrações, né, do piano, né, das cordas. Aham. Não, Nossa, então, perdão, prof. Paula, Eu ia falar, só que eu fiquei, assim, cada coisa que o senhor falava, eu ficava espantada em como ele pensou em cada detalhe desses, sabe? Na quantidade das sílabas para ter um determinado ritmo. E também aham, no sentido, e também nas palavras, e também. sim, Nossa, é, é verdade, assim, realmente ele tem uma genialidade muito grande com a língua, né? E assim como todos os poetas, né? Assim, eles em trabalhar com a questão da forma e do sentido, né? Ao mesmo tempo. O, eu tô lendo aqui os comentários de vocês no chat, né? A Antônia falou, até a nossa simples batatinha quando nasce deve ter todas essas estruturas. Pois é, tem até aquela história lá de que na época do Orkut, né? Começaram a dizer que a batatinha quando nasce não se esparrama pelo chão, né? Mas espalha. Vocês lembram dessa história? Que a Espalha ramas pelo chão. É, mas assim, porque faria mais sentido. Só que a questão é que as cantigas infantis, elas não têm sentido nenhum. E elas não têm que ter sentido, né? Ou, mesma coisa aquela história ou pior ainda, né? Aquela como que era? Do hoje é domingo, pede cachimbo, que é o pede de pedir, né? Não é? Da nossa, mesma, essa não faz o menor sentido. A história é, inteira dessa cantiga não faz o menor é, sentido. pois é, o resto não faz o menor sentido. Daí a pessoa fala que não é o pé do cachimbo, mas é o pede de pedir. Como se isso fizesse muita diferença para né, para uma cantiga infantil, né, que é completamente nonsense, né? Mas, então, O senhor não falou isso, professor. eu já falei? Eu já tinha falado isso? Não, tô brincando, assim, o senhor falou, o senhor não Ah, falou isso da cantiga infantil. oi? Ih, parece que travou o microfone dele. O meu microfone Oi, tá... o meu, né? O do Ah, Renan. tá. Ah, tá. Bom, enfim, a questão é, né, que nessas cantigas infantis, a forma é mais importante do que o sentido, né? O significado, né? É uma brincadeira com a forma, né? E muitas vezes é uma brincadeira com a falta de sentido também, né? Bom, mas dito tudo isso, a ideia qual é? É que vocês agora se dividam em grupos, né? E procurem fazer a mesma coisa nas estrofes seguintes, né? Ou, por exemplo, formem grupos de 4 alunos e cada grupo fica com 2 estrofes, por exemplo, né? E Jean, tá? Ó, quem não tiver falado nada no chat, escreve alguma coisa aí para registrar, porque daí registra a presença, né? Tinha, pelo que eu percebi, quando chegou o máximo de alunos, tinha 22, né? Então saíram 2, né? Eu não Professor, sei. dá para fazer como a gente faz na outra disciplina? Aham. Colocar no WhatsApp uma lista. O que o Tá, senhor acha? pode ser também. É porque, assim, eu vi que quando chegou no máximo, tinham 22. Agora tem 20.
né? Então, saíram 2, pelo que eu percebi, né? Que eu acho que é o... Quem que saiu? O Noah saiu. O Noah. Quem mais? O Gia já saiu? Acabou de sair. E mais alguém, né? Tá, depois a gente descobre. Ó, mas vocês entenderam, então? Vocês já têm mais ou menos os grupos formados? Prof, posso sugerir uma coisa nessa dinâmica dos grupos? Pode. A gente recentemente se dividiu em grupos, se eu não me engano, de 4 pessoas mesmo, para uma outra disciplina. Aí eu acho que a gente já poderia aproveitar os grupos e só lá no WhatsApp dividir as estrofes para cada um dos grupos. Tá bom. Então faz assim, Se ó. todos concordarem. Bom, alguém discorda? Fica mais prático, né? Acho que pode ser, sim. Tá, então beleza, ó. Então vamos fazer assim, ó. Alessandra, me passa pelo WhatsApp os grupos, e daí eu sorteio 2 estrofes para cada grupo. E daí eu passo Tá. por escrito lá a proposta. A Antônia e a Sara, que não fazem outra disciplina, eu posso pegar o nome dos grupos, aos que tiverem menos pessoas, eu boto elas. Ou elas escolhem ficar em algum que tenha menos pessoas. Aham. Tá bom. Antônia e a Sara. Tá bom. Se elas concordarem, né? Então, beleza. Então, por hoje, né, é isso. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta, alguma observação? Muito boa essa aula, professor. Muito bom mesmo. Muito bom. Captamos a mensagem. Obrigado. A aula funciona também quando vocês participam, né? E assim, a participação da turma é muito boa. Tá certo, senhor. Obrigado, professor. Boa noite. Obrigado. Então, tá bom. Então, Obrigado. eu vou mandar a proposta por escrito pelo WhatsApp, né? A Alessandra me manda os grupos e daí eu sorteio as estrofes. Beleza? Tá bom. Combinado, prof. Beleza. Então tá. Daí vocês tentem fazer para a semana que vem, para a gente apresentar e comentar na semana que vem. Tá bom? E se tiverem dúvidas, vocês falem ali pelo WhatsApp. Pode ser assim? Tranquilo. Pode, prof. Então tá. Então por hoje era isso. Eu agradeço a presença, a participação. E até a semana que Boa vem. noite, prof. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada pela aula. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite, obrigado.